que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. A dança é uma expressão muito popular, ela tá por todo canto. E vamos falar a verdade, todo mundo sabe dançar, né? Tá, tudo bem, pode não saber dançar bem, mas sabe mexer o corpo e sabe da importância de movimentar esse corpo. A dança é também um instrumento de impacto social. Se você pensar em quantos dançarinos, quantas dançarinas vindas aqui da Bahia mudaram as suas vidas usando esse talento que parece que já nasce com isso, sabe? Uma coisa que está no nosso sangue, a dança. Quebra, 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 quebradeira. Quebra, 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 quebradeira. E quando eu falo em dança, eu penso em algumas pessoas. E com certeza uma delas é a nossa entrevistada de hoje, a dançarina, coreógrafa, produtora artística e produtora de conteúdo na internet, Edilene Alves. Seja bem-vinda. Muito obrigada, que honra. Pois é, minha gente, ó, eu batalhei por essa entrevista aqui, viu? Verdade, mas tudo na hora certa. Exatamente. Que prazer ter você aqui no nosso Cidadão Quem, Edilene. Muito Começa obrigada. contando pra gente um pouquinho da sua infância. Você nasceu mesmo aqui em Salvador? Sim, gente, eu nasci aqui em Salvador e, né, já tive contato com a arte desde muito nova, né, por conta da minha mãe, da minha família, então é Salvador na veia, literalmente. Nasceu em que bairro aqui em Salvador? Federação. Federação. E como é a sua infância? Como é que foi sua infância? Pamela, eu digo que hoje a minha vida é reflexo da minha infância, né? Pelo contato que eu sempre tive da minha mãe com as manifestações culturais da cidade, com fanfarra, com quadrilha junina, com o terreiro que ela ia Lorixá. Minha mãe tem um terreiro de candomblé. Sim. Minha mãe sempre foi envolvida com bloco de índio, com bloco afro. Escola de samba aqui em Salvador tinha muito antigamente. Então eu já respirei esses ambientes desde muito nova. Então foi uma infância muito agitada. Eu comecei minha vida artística muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque ela tinha uma dinâmica muito ativa e eu vivi isso e me encantei. Eu disse, eu quero ser igual. Minha mãe é minha maior referência. Então eu tive uma infância assim muito sobe, desce, vai e volta. Um dia era concurso de quadrilha, eu ia com ela. Outro dia já tinha atividade no terreiro, eu ia com ela. Então eu sou a caçula de 5 irmãos, muito apegada à minha mãe. E aí eu já cresci. A única mulher? Não, somos 4 mulheres e um homem. Mas eu sou a caçula do grude, né? Minha mãe me teve com 46 anos de idade, foi quase uma gravidez de risco naquela época, né? Que não tinha a tecnologia que se tem hoje. E aí, caçulinha grudada, então foi tudo sempre muito agitado pra mim. Maravilha. Bom, a gente vai falar mais de sua mãe aí ao longo desse papo, mas eu queria saber, política era assunto na sua casa, Edilene? Vocês conversavam sobre isso? Sim, né? Na verdade, desde pequenininha a gente sabe que tem essa questão do homem comandar a casa, né? E eu sempre percebi que a fala do meu pai, a postura do meu pai acabava refletindo muito no restante da família. Sim. Então tinha aquela conversa assim que a gente estava sempre ouvindo meu pai com um amigo ou com meu irmão. Então os homens estavam mais nesse ambiente de falar de política e até decidir o voto da família, né? Então eu observava muito isso, que a minha geração e que a partir das minhas irmãs para cá tem mudado, né? A questão da gente se colocar e entender que esse é um assunto extremamente importante para a nossa vida, para conduzir o nosso caminho, né? E sua mãe, com tantas entradas aí em manifestações culturais... Exatamente. Claro que política era assunto também, né? Exatamente, assim, mesmo tendo meu pai um lugar muito forte de decidir, minha mãe, por estar envolvida em várias atividades, já tinha um olhar muito amplo para isso e até era próxima de muitos amigos que se candidatavam, ela ajudava, orientava também na candidatura de muitos deles. Então, muita gente ia lá no terreiro pedir orientação, até entender quais eram as necessidades das pessoas da casa. Então, a gente sempre esteve aí envolvida também nesse meio. Legal. Edilene, como é dividir a sua mãe que aí é Lorixá, né? Você já contou aqui pra gente, dividir a sua mãe com outros filhos e filhas de santo? Eu acho muito lindo, sabe, Pamela? Antes dela ser minha mãe de sangue, né? Eu sempre vejo essa coisa da mãe espiritual com todos ao meu redor.
E eu acho que é o maior significado de solidariedade, né? Tanto da questão do amor que ela precisa dividir, como da questão de se envolver na vida das pessoas e entender que se você precisa fazer um exame, que é um dinheiro de transporte, ela vai agilizar isso para você. É uma cesta básica que ela consegue ali, passa... Então, assim, eu sempre vi essa coisa da comunhão, do ajudar, do ser solidário, muito presente e já cresci respeitando isso, porque ela também nunca deixou de nos acolher, né? Sim. Então, ela sabe repartir esse amor com todo mundo e fica tudo certo. Mãezona. É. Bom, como é que você falou que a dança tá desde pequena na sua vida, mas você lembra da primeira vez que você dançou assim, sério mesmo, profissionalmente? Lembro. Como é que foi esse momento? Como é que a dança chegou pra você? Eu sempre estive em contato com a dança, né? Porque assim, se movimentar, andar, você já está dançando. Mas o primeiro contato com dança mesmo foi dentro do próprio terreiro, né? Porque a gente tem os rituais, tudo é muito celebrado com música, com dança. Então, minha irmã mais velha é a responsável, Nalvinha, né, Ednalva, de ensinar os iniciados como tem que dançar para cada orixá. Então, ali pra mim já era uma aula. Sim, né? claro. Eu aprendia tanto a dançar como os toques, né? Eu também toco, assim, pouco, viu, gente? Atabaques. Então, eu sempre fiquei muito observando e foi o meu primeiro contato com a dança. Na fanfarra, que eu participava também, eu era a baliza da fanfarra. Então, é aquela pessoa que tem os movimentos de ginástica rítmica, né? Ginástica artística. E quadrilha junina, que é a dança o tempo inteiro. Então, eu cresci reproduzindo isso. No carnaval, sempre ia pro Ilê-Aiê também. Mas eu queria mais. Queria estudar a dança. Então, onde eu estudava, que era no Severino Vieira, eu comecei a fazer aulas de dança. E quando eu cheguei na FUNSEB, que é a Escola de Dança do Estado da Bahia, eu comecei a estudar e comecei a ter minhas primeiras apresentações. Ave Maria, que emoção! Era a apresentação dentro da sala mesmo, convidava os pais, né, as alunas. Ali, pra mim, já estava no TCA, no maior teatro da cidade, apresentando. Então, meus primeiros contatos com a dança, né, de apresentação, de estudar, foi já muito nova, 6, 5 anos, já estava ativa aí. Agora, você se formou também em administração, né? Sim. Como foi essa curva nesse percurso aí? Foi uma oportunidade que eu tive, né, de estudar na faculdade aqui da Vasco da Gama e tinha uma quantidade de vagas para cada curso. E ali o que eu mais me identifiquei foi a administração, porque automaticamente com os trabalhos que eu já faço, eu já meio que reproduzo o que eu estudei. Então eu queria me aprofundar mais, eu falei, eu quero ter uma formação superior, não desmerecendo a dança, mas eu já faço isso o tempo inteiro, eu quero ter uma outra formação também. Foi uma luta conciliar a minha vida de dança com a vida acadêmica. Mas graças a Deus eu consegui concluir em 2017 e foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu não só danço, como eu também sou coreógrafa e acabo liderando muitos grupos. Então eu uso tudo que eu aprendi na minha formação administrativa para liderar esses grupos. Hoje é tudo muito planilhado, organizado, desde a confecção de um figurino, de quanto eu vou receber, quanto eu tenho que prestar conta. Então, assim, foi uma união perfeita para o que eu faço hoje. Que ótimo. Edilene, em 2009 você foi deusa do ébano e eu andei fazendo uns contatos e soube que você ainda é muito pequena, você saía da saia da sua mãe, né? Que você queria ir pro Ilê-Aiê de qualquer maneira. E aí, em 2009, você é consagrada como deusa do ébano. E foi a última rainha do Ilê com Mãe Hilda viva, que tem um significado muito forte, né? A gente tá falando da Ielorixá Mãe Hilda, né? Do Ilê-Aiê. Como é que foi pra você essa experiência de ser rainha do Ilê? Voltando ao assunto da saia da minha mãe, gente, é o seguinte, a fiscalização sempre foi muito grande em relação aos blocos de adulto que tinha criança. Sim. Então, se a fiscalização, o juizado de menores pegasse o Ilê com criança desfilando, era multa certa. E minha mãe sempre falava, não pode criança, não pode criança. Eu ia pro bloco, mas quando chegava na passarela principal, onde fica a imprensa, eu precisava sair do bloco para o bloco não ser multado. Só que teve um ano que estava tão bom, que eu falei, não quero. Eu chorava muito, eu fazia um escândalo. Minha mãe sempre saiu com a roupa de Ielorixá, porque tem a ala das baianas. E ela falou, se eu tirar essa menina daqui, vai dar problema, bota essa menina embaixo da saia. Então eu passei a passarela toda embaixo da saia da minha mãe. Meu Deus do presinha céu. na cintura dela. Só que um fotógrafo registrou a ala e na foto tem a ala e umas perninhas soltas. Sim, o que é aquilo? O que é aquilo? Então eu fiquei ali escondidinha, né? Porque a saia é muito ampla, então dava pra eu respirar e ir acompanhando bonitinho, mas eu tava ali escondida. E isso virou uma história que, tipo, todo mundo que chegava no Ilê, essa foto ficava na sede, todo mundo falava, meu Deus, mas tem 2 sapatinhos ali, ó. Era eu escondida. Então é um amor muito grande pelo bloco. Tinha o bloco, tem ainda o bloco que é a bandeirê de criança no Curuzu, mas eu queria sair no Ilê porque tinha a deusa do ébano. No Curuzu não tinha a deusa do ébano. Então eu ficava encantada vendo aquela mulher dançar e falava, eu quero ser igual a ela.
E aí sempre frequentei os ensaios, ia pro Curuzu e na maior ansiedade de se completar 18 anos para poder participar do concurso, porque de menor não podia. E aí foi em 2009, já com 18 anos, ia fazer 19, competi pela primeira vez na questão de deixa eu entender como é que funciona o concurso, para no que vem eu vir mais preparada, porque já tinha meninas que concorriam há anos. De primeira. De primeira já foi. Nossa, minha mãe, Pamela. O povo jogava minha mãe pra cima, assim, na hora do resultado. Eu não sabia se comemorava. Oh, meu Deus, minha mãe. Você se preocupava com sua mãe? Eu fiquei muito realizada, eu sou muito feliz, mas ela muito mais do que eu. Porque, assim, ela via que era meu sonho, que eu queria muito. E a honra de ser a última deusa de Manhilda, né? Assim, a honra e a responsabilidade, porque as pessoas falam que tem uma cultura de que a deusa do ébano traz a sorte do ano pro bloco. Então, assim, como assim o meu ano, tipo, Manhilda faleceu? Que triste, mas ao mesmo tempo que honra, sabe? Porque, na minha visão, ela entendeu que a casa estava pronta para caminhar, para seguir, e ela podia descansar em paz. Então, assim, foi um ano muito difícil pro bloco, mas ao mesmo tempo de muito mais força, muito mais união para seguir. E ali eu tive que ter muita maturidade também, né? Não deixar a peteca cair. E hoje eu olho para trás e eu vejo que realmente foi uma questão de honra, sabe? A gente conversava muito, ela me orientava muito. Ave Maria, que presente ter essa convivência com ela. E de lá para cá eu nunca mais saí do bloco, né? Me tornei coreógrafa, hoje faço produção também da Noite da Beleza Negra. E só vitórias. E a Beleza Negra não é só um concurso de beleza, né? A política tá lá também. Pois é, a política tá totalmente presente, é uma festa do empoderamento da mulher preta, né? E falando sobre Bahia, isso se faz ainda mais importante, né? Exatamente. Então, assim, ser essa representante de um bloco, representante ali da mensagem daquele bloco, é uma responsa muito séria, enorme, né? Enorme. Não é só a dança, não é só a beleza. É a ocupação, é levantar uma bandeira, é mostrar que se você tá ali, outras também podem estar. Então, vai muito além do que as pessoas acham que é só um concurso de dança, de se exibir no carnaval. Não, e quem já foi na Beleza Negra sabe do que a gente está falando, porque é beleza para tudo quanto é lado, minha gente. Você desce a ladeira do Curuzu, as mulheres estão impecáveis. Há toda uma preparação para aquela noite. Não só as mulheres que vão competir, não. As mulheres do bairro, as mulheres de outros bairros que vão para o Curuzu. A cidade, né, para esse momento, né? Exatamente. Então tem toda uma comoção mesmo, né, de valorização dessa mulher preta, que é muito importante. Uma mulher que, ao longo da história do Brasil, não foi valorizada. Muito pelo contrário, né? Exatamente. Edilene, você tem a dança afro como a sua base. É isso? Você se formou na FUNSEB e começou desde muito nova com o balé folclórico, né? Quem são suas referências? Tava com eles agora, inclusive, tá, gente? Antes de vir pra aqui, que eu não paro, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte com o balé folclórico da Bahia, né? E referências não me faltam, né? Eu falei muito da minha mãe, né? Eu tenho muito Sua isso... mãe dança também? Minha mãe dança, não é profissional, mas minha mãe dança. Inclusive, minha mãe me ajudou a me preparar para o concurso do ILE, tá? Olha! Desde a confecção do figurino, a dança também, como eu tinha que me portar. Ela é uma pessoa... Porque é isso também, quando a mulher vai competir na Beleza Negra, tem o envolvimento de toda a comunidade, toda a família, né? Uma ajuda na roupa, outra ajuda no cabelo, outra faz a maquiagem, todo mundo se ajuda, exatamente, né? Por isso que eu disse a você que eu ganhei, mas ela ganhou mais do que eu, sabe? Porque ela respirou e vivenciou esse momento de uma forma muito intensa. O ILE pede que cada candidata tenha uma produtora ou um produtor e ela não deixou ninguém, eu não tive nenhum. Era ela que me acompanhava. Se tinha entrevista às 6 da manhã, 4h30 da manhã, ela estava em pé já. Então, assim, ela realmente se envolveu muito. E, como você disse, o concurso vai muito além da questão da beleza, né? É um ato político, você está ali para representar uma massa, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu ligava a televisão e eu não via meninas como eu, mulheres como eu. Os concursos de beleza não eram para meninas da minha identidade. E o ILE vem com esse trabalho para mostrar que podemos, né? E que, para além dele, tanto qualquer outro bloco pode também estar promovendo concursos como esse, porque é muito importante. Vamos lá, suas referências. Quem são? Zebrinha, mestre Zebrinha, Nildinha Fonseca, tem a minha mãe que eu falei também, tem o Letícia, assim, são pessoas que na minha formação, na minha caminhada, deixaram sempre um pouquinho de conhecimento. Eu tenho mãe da Tilima, que é a estilista do Ileaie, que é uma pessoa que é um poço, é
nossa, é um tesouro de conhecimento, de condução de vida, condução espiritual, né? Eu tenho um Val Bem-vindo, que você trabalha também. Sim. Eu tenho Maíra Azevedo, que não só são pessoas da dança, mas são pessoas da minha vida, que contribuem diretamente para que tudo meu aconteça. E que são referências também. Com certeza. E você falou só o nome de pessoas daqui da Bahia, né? Sim, porque a Bahia é também esse caldeirão de dançarinas e dançarinos. Eu costumo me inspirar em quem eu tenho um contato, que eu veja a realidade, que eu veja como funciona, né? Claro que a gente almeja estar perto de pessoas de fora. Eu tenho grandes referências, até da própria música, que é o que eu estou mais próxima, né? Tem o Isa aí, que está conquistando um espaço absurdo. Mas dessas pessoas que eu citei, eu tenho contato, eu posso aprender, eu posso colher, eu posso trocar. Real, né? E eu acredito muito nisso, né? Essas outras pessoas eu observo e eu quero chegar nesse lugar também. Mas o que é que eu posso fazer para chegar lá? Essas pessoas que estão aqui me ajudam, então para mim isso é muito importante. Edilene, dança e religião se misturam? Totalmente, eu comecei lá na religião, né, para chegar aqui agora. Então na minha vida, literalmente. E no movimento corporal? Como você disse, minhas referências, né, minha formação vem da dança afro. E essa dança afro que nasce e surge dentro do terreiro de Candomblé. Por mais que a gente tenha outras vertentes, essa é a dança que me deu base. Então é impossível a Edilene estar presente em qualquer ambiente e a religião dela não falar por si só. Eu vou seguindo e ler aqui, pra ver se encontro com ela. Eu vou seguindo e ler aqui, pra ver se encontro com ela. Claro que existe um limite, né, na questão de trabalho, você não vai estar ali falando de religião o tempo inteiro, mas é impossível eu não trazer referências da minha vida. Um dia de sexta-feira eu não chegar toda de branco, com minha guia, com meu turbante. As pessoas já identificam quando é um período de resguardo, né, que eu estou com as paramentas referente a isso. Então eu nunca escondi, pelo contrário, eu sempre afirmei, porque eu acho que a gente já escondeu muito a vida toda. A gente precisa de reparação. Então é o meu ato político sem precisar dizer nada. A minha postura, a forma que eu conduzo a minha vida, que eu me importo, eu acho que já diz muito, sabe? Sim, você fala, né, que essa religião foi escondida durante muito tempo por um motivo de perseguição mesmo, né? De opressão e que acontece ainda hoje, muito. Né? As religiões de matrizes africanas são as mais atingidas pela perseguição religiosa, pela intolerância religiosa. Mata, Pam. Você já sofreu algum tipo de preconceito religioso? O tempo inteiro, assim. Tem coisas que são externadas e tem coisas que você percebe no olhar, né? Que hoje em dia as pessoas falam do mimimi, mas não é, gente, a gente percebe. Eu pego o avião todo final de semana, né? Eu estou em contato com várias pessoas o tempo inteiro. Então você percebe onde você é bem-vinda, onde você tem um olhar diferente, onde eu já participei de teste para dançar em grupos de dança que não desmerecendo as outras pessoas, mas você via que eu tinha um perfil para aquela vaga. E simplesmente eu não fui aprovada porque eu era preta, eu era do candomblé e eles precisavam de um outro perfil. Uma pessoa até mais fraca tecnicamente, mas que atendia um perfil que eles queriam. Então, assim, a gente vivencia isso, é uma batalha diária, né? Então, você tem que ter muito jogo de cintura, como a gente diz aqui em Salvador, para lidar com isso. Você vivencia e você observa e vê outras pessoas passando por isso também. Você é iniciada no candomblé desde bem nova, né? Isso, eu me iniciei com 15 anos de idade. E o que é a religião para você? Que espaço a sua religião ocupa na sua vida? Trazendo a política, né, para essa resposta, eu acho que a minha base, até porque isso se entrelaça na minha família, pelo fato da minha mãe ter um terreiro, né? E eu sou desse mesmo terreiro que a minha mãe. A minha base política, a minha base de vida, a minha base de equilíbrio está toda no terreiro, né? Eu não consigo dar um passo na minha vida sem ter uma condução mesmo, de procurar entender como isso vai refletir tanto para os meus, né? Porque eu acabo sendo uma referência dentro da minha casa de candomblé também. Então, qualquer postura que eu tenha, qualquer coisa que eu faça, qualquer vitória, qualquer passo para trás que eu der, eu acabo influenciando uma comunidade. Então, assim, minha religião é tudo para mim, assim. Ave Maria, eu não conseguiria ser quem eu sou hoje, né? Viver da forma que eu vivo, se eu não alimentasse a minha fé. Muito bem. Quero falar mais sobre as suas referências. Você falou aí de Nildinha Fonseca, de Zebrinha. Sim. Conta um pouquinho mais sobre a sua relação com Zebrinha. Gente, engraçado que no início eu morria de medo, né? Zebrinha, ela é uma pessoa super séria. É verdade. Né? Você já teve contato, você sabe como é. Mas é muito resultado de tudo que a gente sabe que nosso povo já passou. Então, assim, se você pisa na sala de aula de Zebrinha para fazer dança, vá dançar. Tipo, não vá brincar, não vá... Ai, meu Deus, é isso que eu quero, porque ele fala, eu não aceito que você não dê certo.
se você não der certo, é uma questão sua, mas a minha parte eu faço com você. Então, assim, ele vai te cobrar, ele vai te orientar. E quanto mais ele cobrar de você, às vezes você fica com medo, mas é porque ele tá vendo potencial em você. Então, assim, Pamela, qualquer grupo que eu lidere hoje, qualquer trabalho que eu faça, eu vejo a Zebrinha comigo ali. Né? O que a Zebrinha iria fazer nesse momento? Né? Sendo ele, às vezes tem situações que são loucas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E eu acabo tirando de letra muito pela convivência que eu tive com ele. Inicialmente eu tinha muito medo, eu chorava. E depois, quando eu entendi que era questão de cuidado, de amor, né, de acreditar que eu podia, isso foi se transformando. A gente, para além da sala de aula, foi vivendo outros projetos, né, grandes projetos. Teatro Castro Alves, inauguração da Fonte Nova, né, que é a Arena Itaipava agora, Concha Acústica. Então, assim, ele abriu várias portas para mim, né, me mostrou outras possibilidades para além da sala de aula. E aí a relação só... Hoje eu chamo de pai, inclusive, né? Quando tem alguma coisa que não tá rolando, ele é aquela pessoa que liga e fala, não entendi isso aqui, vamos resolver. Sim. Eu falo, opa, tem alguma coisa errada. Ou quando eu tô com dúvida, é ele que eu vou. Mesmo o Nildinha também, que eu tenho como mãe. Então, quando eu digo que minhas referências são próximas, né? Eu sempre alimento muito a relação que eu tenho com essas pessoas, porque só me favorece e eu vejo que eu também troco com eles, né? Eu levo as questões atuais, né? Como rede social, que é uma coisa que eu trabalho muito. Hoje eu brinquei com o Zebrinho, eu falei, o senhor estava na dança dos famosos, de jurado, e seu Instagram estava bombando, porque ele não usava. Sim. Ele, claro, né? Se você me ensinou. Então, assim, eu vejo que tem uma troca muito grande. Né? Pois é, o próprio Zebrinha, né? Que sempre foi essa referência máxima da dança aqui na Bahia. Agora, aí na cena nacional, na televisão nacional, isso é super interessante, mas... Como demorou também, né? Ao mesmo tempo que a gente valoriza e fica feliz por ver Zebrinha na televisão, ao mesmo tempo fico pensando como é que existia quadros de televisão, de dança na televisão, e ele não estava, porque ele não estava ali como jurado, né? Exatamente. Então, é um processo que demora, sabe? É verdade. Mas a gente não pode desistir, não. Bom, Edilene, você já dançou com vários artistas, com grandes artistas, e nesse momento você está aí no balé do Léo Santana. Essa mulher não para, minha gente. Quem segue ela na internet sabe. Você está todo dia num lugar diferente, porque ele tem uma agenda intensa de shows. Como é que é essa vida? Você curte essa loucura, essa correria? Entra no palco, sai do palco, e é luz, é fumaça, é público? É loucura, viu, Pan? Só quem vive sabe. Eu tô com o Léo já há 13 anos, né? Inicialmente como bailarina freelance. E há uns 6 anos, de uns 6 anos pra cá, como coreógrafa e bailarina fixa dele. A circunferência perfeita que tem o poder. Eu digo que eu vivo no trabalho e dou uma passeada em casa, porque a gente não para em Salvador. Assim, é um fluxo de show, graças a Deus, né? Léo tem tomado uma grandiosidade, assim, de conquistas de praças, né? No Brasil, muito grande, entrando em outras atmosferas, onde o sertanejo predomina. E aí ele vai chegando com o jeitinho dele. Bota a mão e diz... Ele encaixa com esse grave do beat, ele encaixa. E por você, né? Com o cavaco e o pandeiro, ele encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente, ele encaixa. Minha relação com o Léo é muito bacana, hoje muito mais madura. Léo se tornou pai, né? Eu sempre digo pra ele, Léo, você mudou, graças a Deus. Porque a pessoa começa a mudar a visão, né, da vida. A paternidade faz isso. E aí, a gente viaja bastante, gravação de DVD, gravação de programa de televisão. A gente acabou de chegar de uma turnê nos Estados Unidos. E é uma relação de muita troca, né? Hoje o Léo me ouve muito. A gente troca muito do que é interessante para a cena, a parte plástica do show dele. Que é um elemento importantíssimo no show, né? Exatamente. Ainda mais se é um show de pagode, né? A dança é fundamental ali, né? É fundamental, e não fazer só música e dança por fazer. Eu acho que a gente tem que ter um propósito também, né? E a política está presente também. Claro. Acaba que está presente porque a maioria da equipe são de pessoas negras, e a gente sabe que o espaço para a pessoa negra é muito mais difícil. E chegar onde ele chegou não é fácil, né? Então, eu sempre alerto ele da representatividade que a gente tem na vida das pessoas, né? Que enxergam a gente em cima do palco e almejam esse lugar também. Ele conduz multidões e grandes massas. Então, assim, hoje em dia, você vê crianças falando Léo Santana, quero ser Léo Santana. Gente, isso sabe? É muito, muito, muito grandioso. Então, assim, a postura dele, a minha postura como dançarina, né? Eu sempre falo, quando a gente se encontra aqui, não é porque você dança pagode que você vai fazer tudo de qualquer forma, né? O nosso corpo, o nosso figurino não é convite para homem tá
bulindo, tá chamando, tá faltando com respeito. Não é porque ele canta com pagode que ele vai ser desrespeitado e vai ser destratado mais do que uma pessoa que canta um outro estilo musical. Então, assim, é um trabalho de troca muito grande e nisso aí já vão 13 anos já, viu? Pois é. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Agora, entrando por essa conversa aí, por esse assunto que você traz, né, sobre dançar pagode, sobre uma mulher dançando pagode, sobre a relação com o seu corpo, que de fato as músicas de pagode, não digo das músicas de Léo Santana, enfim, há muito tempo as músicas de pagode, elas trazem a mulher o duplo sentido. E o duplo sentido, né, aquele puxando mais pro lado, pro apelo sexual, às vezes, muitas vezes pro lado pejorativo também. E a coreografia entra aí nesse lugar como uma forma também de, ou ela potencializa esse apelo sexual, ou ela trabalha com um outro olhar. Exatamente. Isso. É um desafio, porque você cria a partir da música. Pronto, né? perfeita a sua fala. Inclusive, eu gosto sempre de falar nas entrevistas que eu dou que inicialmente eu não aceitei o convite, né? Pra dançar pagode? Não, de jeito nenhum. A Você deusa do ébano. Da FUNSEB. A bailarina do balé folclórico, a deusa do ébano dançando pagode. Então o preconceito estava em mim também. Que culturalmente já cresci vendo que quem dançava pagode não prestava, né? Era... a gente não pode falar palavrão aqui, mas era uma mulher que não era valorizada. Sim. E, tipo, eu não queria nunca que minha mãe me visse assim, as pessoas me vissem assim. Só que aí eu dei uma virada de chave na minha cabeça, até porque também o estilo musical era parangolé na época. Léo estava no parangolé. Tinha um estilo muito de exaltação das comunidades, da favela, do gueto. As meninas não usavam roupa curta, era uma saia grande, né? Era a identidade do parangolé na época, até Léo usava. Era uma saia grande e tal. Eu falei, poxa. E tinha umas referências de dança afro. Aquilo me encantou, porque na própria letra falava muito de orixá, falava muito das manifestações da cidade, da lavagem do Bonfim, da lavagem de Itapuã. Então aquilo me ganhou de uma forma grandiosa. Então inicialmente eu falei, não, Xênia era dançarina, Xênia me convidou, eu falei, ô Xênia, obrigada, não dá pra mim e tal. E algumas pessoas falaram, não vai dançando parangolé, como assim? Então eu falei, gente, não dá pra mim não, dançar pagode, porque eu já me imaginei o quê? Shortinho, biquíni, tipo assim, roupa curta em cima do palco. Você tinha medo de quê? Eu tinha medo do preconceito das pessoas comigo, dos homens mexerem, de me desrespeitarem, né? Ser assediada. Eu tava completando 18 anos e eu tinha acabado de entrar no Ileaí. Foi o ano que eu fui deusa. Sim. Tudo aconteceu de vez. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu for dançar pagode, será que vão me tirar do Ilê, né? Eu sou a rainha do Ilê, como é que eu vou estar no palco dançando pagode? Minha cabeça, né, muito nova, verde ainda. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas algo fez assim, falou, não, você vai, sim. E parecia missão, Pamela. Tipo assim, você vai na intenção de mudar esse olhar, o seu próprio olhar, porque tinha um preconceito meu mesmo, e o olhar das pessoas. Então, assim, comecei dançando no Parangolé como freelance, depois eu me tornei coreógrafa, e sempre com essa intenção de, se tá tendo uma música que é duplo sentido, eu não preciso seguir o que aquela música tá falando, eu posso trazer outras movimentações que vai amenizar, que eu não digo que vai passar, sabe, Pamela? Que vai amenizar esse olhar das pessoas referente ao corpo da mulher. Então, o Léo comprou muito isso, essa ideia, né? É muito difícil você ver o balé de Léo, né, em específico, com movimentações muito espalhafatosas, que deixam o corpo da mulher em uma situação vulnerável. Assim, eu trago muita questão técnica também da dança afro, do hip hop, as danças urbanas são muito presentes. E do que é do povão aqui, do que é popular. Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Eu senti que eu precisava ocupar esse lugar para dar uma outra roupagem, para dar uma outra visão. E olho para trás e vejo que acabou que o meu trabalho em Léo influenciou outras bandas também. Faz um passinho com GG. Chama. 1, 2, 3, 4. GG. E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele. Já bloqueou do Zap, já excluiu do Face. Não soube cuidar, maior vacilão. Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão. Desde o figurino ao comportamento, a como a gente tem que se portar atrás, nos bastidores, ensina. A rede social ajuda muito também hoje em dia, sabe, Pam? Você mostra o seu dia a dia, ali você tá mostrando sua identidade. Então as pessoas hoje em dia já chegam em você
sabendo quem é você. Não era igual antigamente, que nem te conhecia Sim, e chegava de claro. qualquer forma. Hoje as pessoas sabem que eu tenho um relacionamento, né, com meu companheiro há 11 anos, 12 anos. Então as pessoas não chegam assim à toa. Então é um trabalho difícil, mas hoje para mim muito mais prazeroso do que difícil. Já tenho um lugar muito mais confortável de conduzir. E assim, claro que os tempos mudaram, as pessoas mudaram também, né? Apesar de nem tanto o machismo tá aí ainda muito Com evidente, certeza. né? Mas ao mesmo tempo nós mulheres mudamos bastante, nos empoderamos muito ao longo do tempo, né? Através do conhecimento, da informação, através das nossas referências. Você se sente nesse processo de empoderamento? Como é que foi para você? O que é empoderamento para você? É afirmação, né, Pan? É você entender que onde você chegar, o lugar que você ocupar, você tem que segurar aquilo ali com unhas e dentes. E eu sempre trago a questão da mulher negra porque é diferente. É difícil. Eu passei uma época na minha vida dançando em elencos que eu era a única menina preta. Né? Era sempre 8, 7 bailarinas que eram brancas, cabelo liso e tal, e eu olhava assim. Aí é aquela coisa, ao mesmo tempo que você comemora, poxa, eu consegui. Mas cadê as outras iguais a mim? Então, assim, foi muito difícil para mim eu abrir portas, não para mim, porque não dependia de mim, mas quem estava superior a mim, entender que nós somos competentes o suficiente também para ocupar. E ainda existe, viu? Eu acredito. Tem grupos que ainda tem essa questão do perfil muito marcado e eu vou nesse trabalho de formiguinha, de ir mostrando os potenciais e mostrando que há diversidade, não só para a questão da mulher negra, da mulher trans, das minorias, né? A gente precisa dar espaço a essas pessoas, do corpo gordo. Então, é difícil, mas não é impossível. Assim, pode acontecer muito mais, mas as coisas que vêm acontecendo, eu já vou ficando mais respirando, digo, meu Deus, está acontecendo, né? Agora é trabalhar para ser de uma forma equilibrada. Puxando essa questão, por exemplo, do corpo gordo, né? Porque a gente está falando de dança e sempre foi esse espaço muito de exclusão da pessoa gorda, né? A pessoa gorda, a Maria não pode dançar. Exatamente. Ou então, quando ela dança, ela é motivo de chacota, de piada. Hoje em dia, a gente já percebe mulheres gordas integrando balés de grandes artistas. Mas Anitta, é a por questão exemplo. da afirmação que você falou. O que é afirmação para você? Mas a gente eu queria precisava... saber se essa representatividade, você que anda nesse bastidor, Sim. ela é real? Ela é. Ou ela tá ali cumprindo uma tabela? Ela é real. Ela é real porque as bandas também precisam de resultados, né? Se o resultado não chega no sentido daquela pessoa dar conta do trabalho, não tem por que manter aquela pessoa ali só pra porque tá levantando a bandeira da diversidade. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio, sabe, Pamela? Não é que é incrível e que não é pela questão da... Claro. É o equilíbrio. Agora, quem ocupa tem que ocupar e tem que fazer o que eu falei aqui, de abrir portas para que outras pessoas ocupem também. Ponte creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira. Al ritmo de la música ella mueve las caderas, se me pone hiperactiva. Hace las cosas y no la pillan, ya. Hemos hecho de todo. Eu acabei de fazer um projeto que eu tinha 2 mulheres trans. E é incrível, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade para elas, porque o que ela fizer ali vai determinar se outras mulheres trans vão ocupar aquele lugar ou não. Total. Então, assim, ao mesmo tempo que ela tá feliz, ela tá ocupando, ela tá preocupada, porque se ela fizer alguma coisa de errado, ninguém vai querer mais. Vai dizer, tá vendo aí? Se botasse uma mulher normal, não ia dar nisso. Então, assim, é muito complicado. E aí o meu olhar é diferente, desde a forma como é que vai estar vestida, o cuidado que vai dar, a atenção que vai dar, o cabelo, a maquiagem. Tem que ter uma atenção, não é simplesmente pegar um corpo gordo e botar em cena. Sim. Como é que esse corpo vai estar vestido? Como é que essa pessoa vai estar se sentindo emocionalmente? Porque é uma responsabilidade. Então, assim, a oportunidade que eu tenho, os projetos com o próprio Zebrinha, com o balé folclórico, com o Ileaie, que eu posso estar oportunizando outras pessoas, eu estou aqui trazendo essa galera comigo. Porque imagina uma menina, por exemplo, que se forma em dança, né? Que sai da faculdade de dança para entrar no mercado de trabalho. Não existe um mercado de trabalho consolidado para dança, assim, né? Quais são os caminhos, por exemplo? Como é que você foi parar no balé de Léo Santana? Pronto. Muitas pessoas se formam também no intuito de dar aula, né? A gente tem muitas escolas de balé em Salvador. Tanto escolas de balé como escolas do estado também, que às vezes oferecem o serviço de professora de dança e tal e tal. Eu cheguei no balé de Léo Santana porque, assim, o balé de cada banda tem seu balé fixo, mas quando tem um show muito grandioso, eles colocam mais pessoas para dançar. E foi o que aconteceu comigo. Já tinha um balé fixo e eles estavam preparando a equipe para um show que ia ter em Salvador, muito grande, e queria aumentar essa equipe, então eles abriram uma seleção
E nessa seleção, que tem um perfil, né? Antigamente tinha um perfil muito marcado, eles queriam meninas negras. E aí eu recebi o convite. Toda seleção tem perfil? Tem. Meninas pretas, meninas gordas, tem sempre assim? Por mais que não externizem isso, né? Muitas vezes isso tem. Mas rola no bastidor ali. Já, exatamente. Ó, essa daí é só pra esse perfil aqui. Exatamente. Pô, ainda dividem, partem o que já é difícil, né? Sim. Hoje em dia eu falo, eu quero pessoas que dancem. Se é preta, branca, se é gorda, pequena. Claro que a minha intenção é sempre oportunizar as pessoas negras por saber que a gente precisa de uma reparação e de oportunizar. Mas não adianta eu pegar pessoas que não têm um talento só por conta de um perfil. Graças a Deus, quando eu fiz a seleção para o Parangolé, era uma seleção para meninas pretas e que isso foi um burburinho na cidade. Tipo assim, meu Deus, que bom, uma seleção para mulheres negras. Passei nessa seleção. Quando eu aceitei ir, né, que de primeiro eu falei, não vou pra seleção, não quero dançar pagode. Aí eu aceitei ir fazer a seleção, passei. E aí, a partir do momento que eu dancei nesse projeto com Léo, outros coreógrafos de outras bandas viram o meu trabalho e começaram a surgir os convites. Que é um negócio também de fazer contato, né? Exatamente, você tem que estar ali. O network. Então, você ali dançou com aquele artista, outras pessoas... Acaba sendo um espaço de visibilidade muito grande do seu trabalho. E de outras pessoas que ficam já de olho. Ó, quem dançou em Léo naquele projeto? É boa, bora convidar. Então, a partir de Léo, já surgiu o convite para fazer o DVD do Harmonia, que foi no mesmo ano, em Manaus. Fui fazer o DVD do Harmonia. Já fiz um trabalho com o Márcio. De Márcio, eu fiz uma seleção para fazer o DVD, dirigido por Elísio Lopes, de Ivete Sangalo. Eu já fui fazer. Então, eu comecei a fazer muitos contatos com a galera de banda e comecei a assumir esse lugar de coreografar, de liderar. Foi onde eu firmei realmente as relações, mas tudo surgiu de uma seleção que eu fiz, né? Resolvi, não, eu vou fazer. E aí, a partir dali, as pessoas começaram a me ver. Edilene é alta, ainda tem isso, que eu tenho 1,80 m. Então, a Edilene é alta. Chama a Edilene porque a Edilene é alta para tal projeto vai ser bom. Tem uma questão muito grande das meninas que são baixinhas, elas não têm oportunidade. Pela questão cênica, as pessoas querem as meninas maiores. Então, assim, é muito louco, são muitos detalhes. Você vê, tudo conta, né? Agora, a gente já falou aí sobre a entrada das mulheres pretas, das mulheres gordas, mas até hoje eu não vi uma mulher velha, mais velha, dançando. Você se preocupa com isso? Em banda? Em banda. Sim, eu vejo muito, agora eu falo pela minha experiência, não que as pessoas não consigam, Pamela, mas existe uma questão de condicionamento físico, existe uma questão física muito grande, assim, é um desgaste inacreditável. Tem dias a doação do próprio corpo, Tem dias que eu subo no palco, eu juro a você, assim, com a lágrima no olho, da quantidade de dores musculares que eu tô sentindo, da exaustão, do não dormir há 3 dias, porque tem várias conexões, vários aviões que tem que pegar, do você chegar no hotel e ver a cama livre, mas você não pode deitar, porque você tem que tomar banho e maquiar para sair pro camarim. Então, assim, as bandas, como eu te falei, precisam de um resultado. E a gente trabalha com o corpo humano e sabe que quanto mais velho... Tem um limite. Tem um limite Exatamente. físico ali. Mas como é que você pensa nisso? Eu vou dar um spoiler aqui. Tá, boa, Mas gosto. eu já tô num processo muito mais de migração desse lugar, né? Se você observar a minha carreira, você vê que eu tô muito mais liderando, de coreografando, dirigindo. Então, assim, amo o palco, amo estar em cena, mas eu também preciso entender que existe um momento que você precisa migrar para outros lugares. Não quer dizer que eu não vou dançar nunca mais, não. Mas estar na estrada é uma coisa louca. É você abdicar da sua vida. Cansativo, muito né? cansativo. É que poltrona de ônibus, é poltrona de avião. Muitas vezes a dormida que você tem são aquelas 3 horas de voo. Você chegou na cidade, você tem que estar pronto com um sorriso no rosto para começar a trabalhar. Pode trazer o litro que ela toma, toma. Ela toma, e ela toma. E pode trazer o litro que ela toma. Toma, e ela toma. Então, eu acho que tem muito mais essa questão da limitação física mesmo, de você entender, do que de não vai colocar gente velha mais... Porque, não, tem mulheres de 40, 50 anos belíssimas. Mas eu acho que consegue fazer projetos muito pontuais. Mas para estar na estrada é muito louco, é muito cansativo. Bom, a gente está num ano de eleição, né? Eu queria saber, Edilene, como é que você escolhe seus candidatos, suas candidatas? Como é que você costuma acompanhar esse campo político? Eu preciso me enxergar ali, né? Naquela pessoa. Eu preciso me sentir representada.
E não só naquele momento de candidatura, né? O que é que ela fez ao longo da vida dela, né? De fuçar, de entender. E não só de, é bonitinha a Pamela, vou escolher Pamela para votar nela. Então tem essa questão, né? Claro. E eu sinto a deficiência no nosso povo em relação a isso, Pamela. De investigar a vida das pessoas que estão elegendo, de entender o que é que ela vai, de fato, fazer que vai impactar na sua vida. Tanto positivamente como negativamente. Então, eu acho que é um assunto que tinha que ser tratado desde da escola, dentro de casa, e não só em momentos pontuais de eleição. Você já pensou em entrar para a política, Edilene? Já pensaram mais do que eu, né? As pessoas já... Mas eu... Levar o nome da dança para a Câmara de Vereadores, por exemplo? Sim. Eu já pensei, mas é uma responsabilidade muito grande. Não é o que eu gostaria nesse momento. Quem sabe mais pra frente. Ó, pega essa aí, viu, minha gente? Mas agora não, né? Eu tô muito mais nesse lugar de levar a minha arte aí para conduzir pessoas do que estar nesse campo político. E afinal, o que é política para você? Política para mim é afirmação, né? Você entender que o seu voto vai fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. A gente não precisa falar sobre, mas a gente está vivendo isso, inclusive, nesse momento, né? Nesses 4 anos que passaram, a gente viveu o resultado, a gente viveu o reflexo do voto de várias pessoas, né? Do meu voto, do seu voto, que muitas vezes não é o resultado que a gente gostaria, mas foi o que aconteceu. Então, assim, é muito mais delicado, é muito mais um ponto de muita responsabilidade do que as pessoas imaginam, do que as pessoas se vendem, né? Vendem o seu voto por um botijão de gás, por uma cesta básica. Pela necessidade, Pela necessidade. Né? Nosso povo tem fome, nosso povo tem sede, nosso povo quer viver. E isso é muito grave, é muito grave. Então, política para mim é conhecimento, afirmação, análise, estratégia, né? É você não jogar o seu voto fora. Maravilhosa, minha gente. A gente está chegando até o final aqui do nosso papo. Eu já queria agradecer demais pelo seu papo, pela sua entrevista, pela sua disponibilidade. Toda vez que eu te entrevisto, que a gente se encontra, ou que eu fico ali te olhando nas redes sociais, eu vejo como você é grande. Não só de tamanho, não, mas como você é uma mulher potente mesmo, de potência. E isso é tão importante, porque eu imagino tantas meninas que se espelham em você, sabe? Que tem você como uma referência. Isso é muito, e, Pan, muito que eu tenho importante. pra te dizer, a gente falou sobre o mestre Zebrinha, né? Como assim, concursos de dança na TV e agora que ele foi convidado? Eu quero que você entenda que isso aqui também diz muito. Eu estar aqui nesse lugar sendo entrevistada. Há muitos anos atrás isso aqui nunca ia acontecer. Porque não existia esse espaço. Então saiba que você, sua equipe, quem idealiza, quem escreve, quem dirige, está oportunizando que, quando eu sento aqui, uma legião senta aqui comigo. Então, é agradecer por esse espaço, por essa abertura, por essa oportunidade. E dizer o quão a nossa arte é potente. Não é só uma questão de fazer as pessoas dançarem e alegrar a vida das pessoas, não. É uma arte que bota o pão na mesa de muitas famílias, que tira muita gente da depressão, que muda a vida das pessoas. Então, muito obrigada por você ceder esse espaço, né, para falar um pouquinho só do que é a minha vida e do que uma legião vive aí nos bastidores da arte. Maravilhosa. Bom, pra gente encerrar, a gente sempre faz uma brincadeira. Vamos lá. Bom, você já falou aí que pode até pensar, mas lá pra frente em ser vereadora, então é um pulo pra se tornar presidenta desse Brasil. Tem noção disso, gente? Edilene Alves, mulher preta, dançarina, coreógrafa da Bahia, presidente do Brasil. Só falta falar, vota em mim. Vota nela, minha gente. O slogan tá criado. Mas qual seria a sua primeira bandeira, né? Sua primeira iniciativa? Pensando, assim, uma coisa hipotética, né? Sim. Assim, de, pá, você chegou, o que é que você faria? Essa é uma pergunta muito fácil de responder. Reparação. Reparação histórica, acolhimento das minorias. A gente tem pessoas que morrem todos os dias só por causa da sua orientação sexual. Olha que desumano. Então, assim, a gente precisa reparar, a gente precisa equilibrar, a gente precisa acolher. A gente tem um Brasil diverso. A gente precisa alimentar as pessoas, a gente precisa oportunizar. Educação, gente. Sem educação, sem investir em educação, nenhuma nação vai para lugar nenhum. Para eu me formar, para você se formar, a gente precisa de mestres. A gente precisa investir nisso. Então, eu acho que o primeiro ponto a ser olhado é
educação, reparação, acolhimento das minorias. A gente fazendo isso já vai estar dando um pulo muito grande, porque isso aí organizado, o resto a gente vai tirando de letra. Edilene Alves, senhoras e senhores. Muito obrigada, gatona. Obrigada a você. Muito mais sucesso pra você. Pra nós. E até a próxima, obrigada. viu? Obrigada. Desculpa aí qualquer coisa, né, que eu falo muito, Imagina. Mas espero Obrigada, ter gente. ajudado. Você é maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, gente, pela companhia em mais um Cidadão Quem. Acompanha a gente aí nas redes sociais da TV Câmara Salvador. Estamos no YouTube, estamos na TV, estamos no podcast, na sua plataforma de áudio predileta. Estamos por todo canto. Esse é o nosso Cidadão Quem. Um abraço. Tchau. Keep locked.